Nunca, na atual história da humanidade terrena, estiveram presentes ao mesmo tempo tantos espíritos encarnados com baixa vibração. Na década de 60 do século passado, havia em torno de 95% de espíritos com grande atraso espiritual para o padrão terreno, gerando isso uma grande carga astral instável, que quase acarretou um desequilíbrio generalizado em todas as áreas da evolução humana. Uma cidade diferente, Miramês, 1985. Então, eu vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 1 e 2. João Evangelista, o grande vidente da ilha de Patmos, regredindo no tempo, teve a visão dos acontecimentos ocorridos no mundo espiritual, antes mesmo que ele nascesse, pois para que o Cristo descesse à terra, era necessário que os engenheiros siderais limpassem a atmosfera do planeta, para que os atentados contra a boa nova do reino de Deus não viessem a gerar alterações. Uma falange de anjos assomou a terra, tirando dela 2 bilhões de espíritos inferiores, cuja animalização atingia até as raias do impossível. As cruzadas e depois a Inquisição foram instituídas no planeta por esses espíritos que edificaram, na região umbralina, uma cidade sombria que denominavam de A Cruzada, pois a sua planta era em forma de cruz que se quebrava nas 4 hastes, sendo que em cada uma delas foi criado um reino, e cada qual comandado por um príncipe e um imediato. Esta cidade das trevas foi edificada na linha do Equador terrestre, contando nela especialistas de todas as áreas do saber, imperando lá a mais sórdida escravidão. O Satanás era o símbolo desses espíritos. Seus habitantes esperavam no passar dos séculos o cumprimento da profecia que dizia que após 1000 anos seriam soltos, para então saírem e, voltando à terra, incendiá-la. Tinham exércitos e mais exércitos bem adestrados, esperando o dia de transformá-la em cinzas. Porém, enquanto eles se preparavam para destruir, a terra estava sendo preparada para suportar-lhes a ação maléfica. Depois de 1000 anos de cristianismo, foram abertas as portas das trevas. Contudo, Deus, em sua divina esquemática, não esquecera das devidas proteções e fez com que, encontrando-se sombras com sombras, nascesse desse impacto a luz. Enganaram-se eles nas suas pretensões, pois serviram de instrumentos de corrigenda para seus próprios companheiros. Os 2 bilhões de espíritos da Cidade Negra baixaram à Terra em uma grande oportunidade de recomeço na pauta da disciplina, e o mundo espiritual não iria sacrificar santos para que servissem de pais a tais monstros, nem tampouco companheiros, mas sim espíritos da mesma estirpe. Portanto, eram monstros que devoravam monstros, lobos para cair nas armadilhas dos mesmos lobos. Somente as cruzadas, contando do grito estentônico de Pedro o Eremita, um dos imediatos de um dos reinos da cidade do mal, representam 200 anos de lutas terríveis e quase 100 de fermentação de ódio e vingança, cuja sequência foi a Inquisição, com os mesmos espíritos jamais abrandados. Gengis Khan, outro dos chefes da Cidade das Trevas, ateou fogo na Ásia Central e na Ásia Menor, tendo por máxima que por onde as patas de seus cavalos deixassem seu rastro, nada mais nascesse. Torquemada, nefasto príncipe das trevas, surge na Espanha para dar sequência às cruzadas com a Inquisição. A crueldade petrificou-se nesse ser de modo incrível. Era insensível aos apelos das mães e filhos, parentes e amigos dos condenados, e até mesmo de reis que tremiam ante o seu poder. Em contraposição, para que o sofrimento não pesasse demasiado nos ombros dos sofredores, eis que surgem astros lançados dos céus em favor da terra, como Francisco de Assis e Antônio de Pádua, sustentando as investidas das cruzadas,
Joana d'Arc e João Hus, para fortalecer a fé nos corações dos sofredores, ensinar a doutrina da serenidade, da moral, da verdade e da paz na época da Inquisição. Hitler, um dos últimos príncipes que ajudaram a governar a grande cidade nos céus do Equador, foi uma das feras enjauladas por 1000 anos, que ao assumir o controle do Estado germânico, tinha uma tarefa odienta com a sua consciência e os seus comandados preguiçosos, reencarnados como judeus, objetivando eliminar toda a raça. Entretanto, pôde somente atingir aqueles que, na contabilidade divina, tinham registradas dívidas remontadas. Os comandados do Führer eram em torno de 500 milhões que se dividiam entre os dois planos da existência, lutando e ouvindo a antiga voz do pastor negro e obedecendo à risca o comando, sem darem valor à própria vida, ele que traz o símbolo da cruz aberta nas hastes, a suástica, que é a planta da cidade das sombras, a cruzada, cuja quarta parte comandara com rigidez e orgulho, nunca saindo do poder durante todo o tempo, a não ser para voltar à terra, com a grande pretensão de dominá-la, de colocar os pés no globo e dizer: essa é a minha casa, ou então transformá-la em pó, e envaidece-se com a cruz da suástica. Ao olhá-la, parecia aumentar-lhe o poder e a coragem. Do início das cruzadas até a Santa Inquisição, e desta a escravidão, e até os nossos dias, são igualmente 1000 anos em que Satanás há de ficar solto numa refrega de que fazem parte bilhões de espíritos. Muitos, no entanto, milhares deles, ou talvez a maior parte, terão que desocupar a casa como inquilinos que não pagaram aluguel. Serão despejados para casas piores, como negociantes que não receberam ou não pagaram tributo ao governo, terão também seladas as suas portas. E no raiar do 3º milênio, os arrependidos ficarão para herdar a terra, onde vai haver paz, tranquilidade e trabalho suavemente feliz. Aqueles a quem as bênçãos da evolução garantiram a posse do solo terreno, pagarão ceitil por ceitil o fogo que acenderam e os distúrbios que causaram. Todavia, a paz íntima conquistada pelos reveses da vida tributar-lhes-á forças no afã de resistirem a todos os tipos de problemas, com ânimo e alegria, por estarem conscientizados do dever maior: amar a seus semelhantes em todas as direções da existência. Brasil. Essa grande nação marcada pelo Cruzeiro do Sul, simbolizando a redenção de um povo na sua feição de sensibilidade cristã, ouvirá o grito do Rei dos Reis em seu berço esplêndido, como argumenta seu hino, para explodir em luzes na hora decisiva do concerto das nações. Categorizada pelo Cristo para ser a remanescente das nações, e como a primeira em dar exemplo de fraternidade, abrirá seus vigorosos braços para acolher pessoas de todas as procedências. Será a mãe e o pai a abrirem as portas para os filhos pródigos. A derradeira catástrofe de feição coletiva, através de mudança de climas e deslocamento das águas e de reforma dos homens, respeitará de certa forma este país que nada tem a ver com as dívidas do velho mundo e que servirá de hospital para recolher aqueles enfermos que poderão se recuperar pela altura de suas aspirações ou pelo amadurecimento de suas qualidades. O Brasil vai amparar os que sobrarem das contorções geológicas, do difícil parto da terra, do qual nascerá um sol que dissipará todas as trevas. O Brasil vai refletir sua luz em todo o globo, porque aos outros deve todas as experiências que acumulou através dos séculos. A escravidão no Brasil foi a Inquisição, já aliviada, que sobrou para a vigilância dessa nação, para que ela desse o exemplo de que todos têm o mesmo direito de liberdade. Todavia, o fim dos tempos nos perturba e comove, por termos de passar por provas que deverão atingir as últimas fibras do nosso equilíbrio. Porém, os justos que incrementam todos os dias os trabalhos de disciplina íntima, que estimulam a caridade e que exercitam o amor, procurando universalizar os seus sentimentos, sairão da opressão dos acontecimentos e, mesmo na terra,
respirarão o ambiente do céu. O planeta continuará na sua órbita após os acontecimentos, mais serenado e evoluído, mais arejado e pacífico. O Brasil foi escolhido como terapia divina para os que sobreviverem da borrasca. Estas terras estão marcadas para uma grande dinâmica espiritual, que vem se preparando pelos processos do tempo e pelas mãos dos próprios homens, sob inspiração dos céus. Ninguém tira do destino deste país o que lhe foi dado pela vontade de Deus. Estamos para chegar ao fechamento de um ciclo espiritual, onde se processará uma seleção rigorosa das almas pela lei de justiça, senão de amor, para que o amor puro se converta em felicidade para os homens que souberam viver e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O sétimo selo prevê um silêncio de meia hora, ou seja, de 50 anos. Este silêncio de 50 anos está acontecendo agora e está sendo um momento muito grave, de grande seriedade, e foi precedido por grande intercessão superior, como, por exemplo, o esclarecimento trazido pelo Espiritismo e também por muito testemunho interior. Em 1986, Chico Xavier disse que, quando o homem chegou à Lua, Nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo de outros seres angelicais de nosso sistema solar, convocara uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro de nosso planeta. E a bondade de Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para o atual estado da civilização no planeta Terra. Então, todas as injunções kármicas previstas para acontecerem no final do século XX foram suspensas, para que o nosso mundo tivesse uma última chance de progresso moral. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969 e, portanto, a findar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que os seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborarem para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final deste período. Edgar Cayce, psicografia de Robson Pinheiro, em 8 de abril de 2010. A terra está sendo revolvida como um campo preparado para o plantio. O arado do Senhor está em plena atividade, fazendo o serviço de remover do solo terrestre as impurezas que precisam ser eliminadas. Outros elementos devem ser selecionados para a produção de frutos de qualidade. Como uma mãe que sente as dores do parto pela proximidade do movimento em que dará à luz a um homem novo no mundo, a terra geme e estertora. Mas, como disse o Mestre há 2 milênios, ainda não é o fim. Angústia nas nações, mudanças climáticas, revelações sociais, oscilações na economia e a derrocada do poder dos homens falidos. Tudo isso produz uma certa inquietação nas pessoas mais sensíveis. Toda essa movimentação, tanto física quanto social, nos faz pensar que a Terra é um grande organismo vivo, que, como o homem, os filhos da Terra, reflete na área física e social as grandes revoluções que ocorrem na sua vida espiritual. Multidões de espíritos a serviço do Cordeiro de Deus vão e vêm entre as dimensões da vida, obedecendo às ordens do seu comandante supremo, pois a hora da colheita se aproxima. Os Espíritos do Senhor, realizando a sua vontade sublime e soberana,
visitam as regiões sombrias da vida extrafísica, realizando higienização intensa e profunda dos quistos, purgatórios do globo. Do lado de cada vida, a grande mudança está em pleno andamento. Toda essa movimentação de seres comprometidos com a política divina e das energias por eles postas em ação faz com que certos reflexos sejam sentidos no panorama físico do mundo. Assim como o corpo físico do homem reflete as mudanças que ocorrem na área emocional e mental, também o mesmo ocorre num âmbito mais geral com o planeta Terra. O conflito final está sendo travado nos bastidores da vida, e as energias desencadeadas pela ação natural do expurgo planetário, da seleção natural dos espíritos que ficarão na Terra e daqueles que partirão, fazem com que a Terra se ressinta. Não somente a ação do homem é o que interfere no sistema da vida do planeta. O mundo está expulsando de si os cânceres astrais, as inteligências sombrias, e como um grande organismo que se contrai e se movimenta para eliminar os focos de pestilência internos, o planeta Terra reage. Em reação natural, progressiva, mas também incrementada, por energias poderosas que estão a serviço do saneamento coletivo, faz com que os homens, os encarnados, sintam de perto os primeiros sinais de que algo novo está ocorrendo, de que estamos começando a sentir as dores de um parto planetário. Um novo homem, uma nova humanidade e uma nova civilização emergirão das cinzas das antigas. Água, terra, ar e fogo são os elementos criados e acionados pelo organismo terrestre a fim de dinamizar o processo de expurgo daquelas consciências que não amadureceram e não servem mais para compor o novo corpo da civilização do espírito que triunfará sobre todas as dores e falhas humanas. Nós chegamos ao final desse século com uma soma de 15.000 guerras que foram perpetradas por todos os povos. Dessas 15.000 guerras, o que é espantoso é que 80% dessas guerras foram produzidas pelas intolerâncias religiosas. Só 20% tiveram questões políticas. 80% foram questões religiosas. Dos 80%, 72% das guerras foram provocadas pelos cristãos. Somos o povo mais guerreiro da terra. Estejamos atentos às nossas responsabilidades. Estejamos armados com a couraça da justiça e as armas do Espírito, pois o Senhor ordenou que a primeira trombeta seja tocada, e os seus mensageiros já estão de prontidão para o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será um momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida.
Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Vamos simular um gráfico sobre a transmigração das almas da Terra e para a Terra. Esse estudo foi elaborado em 2012 para o período de transição de 1970 a 2070, considerando o período da moratória de 1969 a 2019. A estimativa foi feita em torno de 7 bilhões de encarnados e 25 bilhões não encarnados. Com o final do período de moratória e coincidindo com a aproximação de um astro intruso ao nosso sistema planetário, prevê-se que, a partir do ano 2020, estarão deflagrados os momentos culminantes da transição planetária. Partirão os rebeldes ao Cordeiro, e permanecerão os eleitos, ou seja, aqueles que forem mansos e pacíficos. E com isso, possibilitará a chegada em massa das entidades já preparadas para a nova era, a que chamamos de crianças índico, cristal, ouro, entre outras. Estamos agora, então, participando de um período onde as trevas, o abismo e os umbrais da Terra estão sendo reurbanizados, e as entidades não encarnadas e rebeldes ao Cordeiro, lá residentes, estão sendo recolhidas, avaliadas e encaminhadas para reabilitação em outros orbes. A maioria delas, após a triagem, estão sendo transportadas para a face oculta da Lua, aguardando o transporte para extradição. O transporte será feito por um astro intruso e oblíquo ao nosso sistema solar, que tem previsto seu perigeu a partir de 2020. Provável mapa do planeta após os cataclismos ambientais. Previsão feita em 1996 por Gordon Michael Scanlon. Compilados dados de cientistas, místicos e paranormais. E os eleitos que ficarem na Terra, ou seja, aqueles ainda repletos de defeitos, mas que lutam por sua emancipação espiritual, junto aos já reabilitados procedentes de outros orbes, que chamamos aqui de crianças índico, criança cristal, ouro, etc., constituirão a nova era, a Nova Jerusalém. Estes seres fantásticos que estão chegando à Terra, cada vez mais numerosos, encarnando em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, e muito possivelmente dentro de nossa própria família, irão ajudar na transformação social, educacional, familiar e espiritual de todo o planeta. As crianças índico já estão encarnando em massa na Terra a partir da década de 70 e pesquisadores americanos estimam que 85% dos nascimentos ocorridos na Terra após 1995 são delas. Elas são catalisadoras, desencadeando as reações necessárias para a transformação, pois possui uma estrutura cerebral diferente no tocante ao uso da potencialidade dos hemisférios cerebrais. Portanto, elas vão além do plano intelectual. Elas exigem do ambiente, que não são comuns nas sociedades atuais, e já estão agindo através do questionamento e transformação de todas as instituições rígidas que as circundam, começando pela família. Chegam com uma sensibilidade e refinamento maiores ainda e no final dos anos 90, início do 2000, ganham a companhia de crianças cristal, que chegam como guerreiros espirituais. Essas crianças das estrelas
são uma geração de mestres vindo para o nosso planeta. Nós precisamos aprender com elas, principalmente escutando-as e observando-as, pois nos dão um novo entendimento da vida. Elas são como presente do céu para a terra, pois a sabedoria divina que trazem é para ajudar a crescer a vibração do nosso planeta. E uma das dádivas mais mágicas delas para conosco é que elas são catalisadores para a nossa evolução. Várias crianças e adultos índicos estão fazendo a transição para o estado cristal, com a ajuda da elevação energética que essas crianças fornecem, apenas pela mera presença delas na Terra. No início, havia apenas uma energia, como se fosse um sopro. Ela não estava estática, mas estava vibrando de uma maneira constante, exatamente como o Om. No entanto, é de sua natureza a criação e a expressão, do mesmo modo que é a natureza de um bebê no útero da mãe desenvolver 2 braços e 2 pernas. É algo que apenas acontece, como se estivesse no DNA de energia primordial. Dessa maneira, a energia primordial dividiu-se em inúmeras partes, que mesmo divididas continuam a fazer parte de um todo. Essa divisão pode ser comparada ao branco, que se divide em 7 cores. Emocionalmente são geralmente bebês muito bons, calmos, formando um laço intenso com a mãe. Esta é, geralmente, a primeira encarnação deles nesse planeta e precisam da reafirmação, estabilidade que a presença física da mãe pode oferecer. São crianças extremamente amorosas e frequentemente procurarão ajudar, curar tanto os humanos como animais em sofrimento. São crianças extremamente sensíveis. Elas não são só capazes de ler o registro da alma de uma pessoa, como também sentir todas as tensões, raivas não resolvidas que a pessoa carrega em seu subconsciente. Elas são muito poderosas, têm as energias poderosas de um mestre. O princípio fundamental por trás dessa maneira de viver é a consciência da unificação. Percebem e vivem a unidade. Elas sentem as energias dos outros. Elas apanham ansiedade e estresse que não são delas e sentem toxina no ambiente e na comida. Em uma mensagem publicada na revista Ama Luz de 1998, Jesus de Nazaré informa: não as forcem a enquadrar-se nos velhos moldes. Elas chegaram com novas marcas de nível superior para a humanidade, codificadas dentro do seu ser. Elas carregam em seu interior grande sabedoria espiritual. Lembrem-se de que seus filhos não são vocês. Em outros níveis do seu ser, vocês estabeleceram acordos com eles para permitir-lhes vir através de vocês para a experiência no plano terrestre. Repito, eles vieram através de vocês, mas não são vocês. Cada um deles é único e vem com sua própria personalidade, talentos e pensamentos. Não esperem que eles vivam os seus sonhos, pois eles têm os deles próprios. Passa a ser sua tarefa amá-los incondicionalmente, sustentá-los e encorajá-los em suas explorações e ajudá-los a descobrir seu propósito de estarem aqui, suas missões e a exercerem os papéis apropriados para eles.